galera, Gustavo aqui do Chácaras Carvalho. Eu vim atualizar vocês da minha criação de codorna. Então no vídeo anterior eu mostrei alguns filhotes, né, que eu até coloquei um vídeo bem bonito deles pulando e alguns saindo dos ovos. São esses filhotes que vocês estão vendo agora. Então hoje elas já são adultas, são animais que nasceram ali no mês de outubro de 2025, nós estamos em fevereiro de 2026. Eles já se reproduziram e nesse vídeo eu também vou mostrar os filhotes deles, tá? Bom, aqui eu coloquei uma grama, troquei o substrato, então eu coloquei uma grama bem fresquinha. É algo que eles gostam bastante, é algo que eu faço toda semana para eles pastarem, para eles terem esse contato com o verde, né? Deixar eles aí bem confortáveis. Eles gostam bastante, olha a preguiça que esse Darth Vaderzinho tá. É sempre importante, pessoal, quando alguém vem me pedir um animal, ou que eu tenho algum animal para doar, ou para disponibilizar, eu sempre explico que é importante a gente dar para o animal uma condição de vida bacana, né? Então, eu sempre crio os meus animais dentro das normas de bem-estar, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode negar hábitos padrão daquela espécie que ela exerceria na natureza, ou seja, ela está em cativeiro. Aqui em casa ela está em cativeiro, está segura, mas eu não posso privá-la de exercer o que ela exerceria na natureza. Por exemplo, isso que ela está fazendo agora. Ela está, algumas vezes ao dia, eu jogo um pouco de semente no meio dessa grama e deixo com que elas catem essa semente, né? E essa é uma função que ela faria na natureza, ela cataria o alimento dela no meio da folhagem, no meio da grama, né, no meio da areia ali. Então, ela exercendo essa função, o animal ele não se estressa tanto, né? Olha a pena desse animal como que tá bonita. Agora nem tanto porque elas estão em muda de pena, né? A gente passou por longas semanas de chuva, então elas estão trocando de pena, mas você vê que não tem nenhum tipo de machucado, não tem nenhuma falha na pena, porque é um animal que não está estressado, é um animal que está exercendo as mesmas funções que ele exerceria na natureza. E é um animal muito manso, né? Esse animal eu praticamente ajudei ele a nascer, então é um bichinho que tá manso aqui comigo. Todos os meus animais são mansos, então eu chego bem perto deles para gravar para vocês. E olha que interessante, olha essa coloração, olha esse tom de azul nesse machinho. Essa mutação se chama Blue Face, é uma mutação muito bonita. Aqui também, já que a gente está falando de nutrição, alimentação, bem-estar animal, esse é um hábito que me perguntam muito ali no WhatsApp. Por que eu faço isso? Por que eu dou ovo cozido para os meus animais? Eles botam ovo, eles não vão comer os próprios ovos. Gente, não é canibalismo, eu já escutei isso uma vez, não é canibalismo se um animal que bota ovo está comendo ovo. Não, gente, o que a gente tem que pensar? O ovo, ele é um dos alimentos mais nutritivos do planeta. Isso não é só para o ser humano, para os outros animais também. Nós temos uma vasta quantidade de animais que se alimentam de ovos, né? E aí, o que eu faço aqui? Uma vez ou outra na semana, eu cozinho alguns ovos e ofereço para elas, né? Isso não impacta na postura delas, elas não vão comer os próprios ovos. Eu só vou ter animais saudáveis e que tenham uma alimentação diversificada. Lembrando que a codorna faz parte de um grupo de animais que é onívoro, ou seja, ela come de tudo. Ela não tem uma dieta restritiva só a vegetal ou só a carne, ela come um pouco de tudo. É um animal onívoro, come insetos, come sementes, come verdura, elas comem fruta demais. Essas minhas codornas, elas adoram acerola, por exemplo. Então tem uma série de alimentos que você pode oferecer para o seu animal e é importante que você ofereça, tá? Bom, uma dúvida muito importante que eu não sei se eu falei nos vídeos anteriores, mas aqui com os meus animais eu não dou uma ração específica para a codorna para elas. Aí é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que a ração de codorna que a gente tem hoje, ela é muito industrializada. Ela induz muito o animal a botar sem parar. E aí eu já tive alguns problemas aqui de ovo retido. Então o animal ficou ali com ovo retido. Como eu já tenho conhecimento
nesse tipo de situação, eu consegui resolver essa situação, mas é algo que pode ser evitado e se não for resolvido, pode levar a você a perder o animal por isso. Então, eu não dou ração de codorna para os meus animais, eu faço uma mistura, então eu coloco um pouco de ração inicial, um pouco de semente e dou toda essa alimentação que eu estou falando para vocês aqui, verdura, fruta, ovo cozido, né? A base mesmo da alimentação delas é um farelo misturado com ração de crescimento e algumas sementes, tá? O primeiro grupo aqui eu tenho 2 grupos de codornas, duas matrizes, né? 2 grupos de matriz. Essa que vocês estão vendo é o grupo que é mais claro, né? São codornas de tonalidade mais clara. Eu particularmente amo essa cor, que é uma silver, né? Que é esse cinza bem clarinho, um lavanda assim bem clarinho. Essa fêmea que eu tenho, eu sou apaixonado com ela porque ela é cinza, mas o ventre dela é branco, então ela tem 2 cores. Esse é um grupo, então eu tenho 2 grupos de codorna, duas matrizes, né? Ambos contêm 6 codornas, então são 2 machos e 4 fêmeas. Nesse caso é um macho branco, um macho cinza, uma fêmea cinza e 2 fêmeas marrons. O outro grupo, que é esse que vocês estão vendo agora, é esse machinho Blue Face, um macho Darth Vader, que é esse que está logo do lado dele lá atrás, e 3 fêmeas marronzinhas, né? E olha que gracinha, esses são os filhotes deles. É um franguinho assado, olha o tamanhozinho disso. É muito pequitinho. Vamos colocar ele para dormir. Esse aqui, um Darth Vaderzinho, ele fica pequeno, ele é assim. Provavelmente esse daqui é um macho. Por que eu sei disso? O biquinho dele tá levemente avermelhado, a carinha dele bem escura e as manchas nas costas, né? Vou pegar uma que é da mesma mutação, só que fêmea. Olha a diferença. Essa aqui é muito mais clarinha. Ai, peraí que ela vai cair. Ó, essa aqui ela é muito mais clarinha, com as marcações bem mais claras. A cara não é tão escura quanto que eu mostrei por último, o bico não é tão avermelhado. Provavelmente essa aqui é uma fêmea da mesma mutação. Esse aqui também é um filhote de uma mutação que eu gosto muito, que é a Blue Face, que é aquele azulzinho que eu mostrei para vocês antes. Ela fica bem escurinha, com o peito branquinho, né? Então tem esse colarzinho branco aqui no pescocinho dela. Também um filhote muito bonito. Eu tô pegando eles agora, gente, só porque é o período que eu vou colocar eles para dormir, tá? Esse aqui é uma cor muito linda. Provavelmente vai ser um silver. E um machinho, ó. Você vê o colarzinho branco aqui querendo começar a formar. E uma cor bem prata no dorso dele. Esse é um silverzinho muito bonito. Ó, esse aqui é outro. Esse aqui provavelmente vai ser um marronzinho, ó. Todo branquinho, mas com o rosto bem escurinho. Gente, eu vou botar eles pra dormir, que eles já estão sentindo um pouco de frio e eu não gosto de fazer isso com eles. Bom, a proposta do vídeo de hoje, então, era falar um pouco sobre a alimentação desses animais e também sobre a ovoscopia que eu fiz nos ovos que estão incubando agora. Então, tem mais ovos incubando. Eu fiz a ovoscopia total, então já vou dar um parecer para vocês. Metade desses ovos eu descartei, tá? E aí eu vou explicar por quê. Como o meu cotidiano ele é bem corrido, eu esperei muito tempo para poder colocar esses ovos para incubar. Então, os ovos foram ficando velhos, né? Eles foram ficando mais velhos e isso impacta muito na hora de incubar. Parte desses ovos, eles não começaram a desenvolver ou tiveram algumas falhas no desenvolvimento por conta da incubação tardia, né? Então, eu coloquei eles para incubar muito tarde. Então, o que aconteceu? Os ovos que eu coloquei,
que elas botaram mais recente, eles geraram normalmente, mas os que estavam mais antigos, eu tive que descartar porque estragaram, né? E aí eu faço uma ovoscopia bem artesanal mesmo, com o celular, com flash ali do celular. Uma observação. Tanto quanto vocês viram lá na chocadeira quanto agora, vocês vão ver uma manchinha vermelha nos ovos. Isso é uma marcação que eu faço com esmalte para eu poder saber qual que é a posição do ovo, para eu ir virando ele, tá? Então, 2 vezes ao dia eu viro os ovos para ficar tudo certinho. E olha que gracinha o embrião se mexendo lá dentro. É muito importante que eu faça esse controle. Tem gente que não faz. Eu gosto de fazer, porque aí, neste movimento, eu já vou descartando os ovos que não estão em desenvolvimento e deixando na chocadeira. Olha como ele está se movendo, gente. E aí, nesse caso, eu só deixo na chocadeira os ovos que estão em desenvolvimento. Os que não estão, eu tiro. Lembrando que esse ovo é um ovo pequeno, mas ele ainda pode ocorrer rachadura dentro da incubadora, pode ocorrer algum problema com o ovo que está estragado ou que não teve algum tipo de morte embrionária. E aí o que ocorre? O que é a chocadeira? A chocadeira é um ambiente restrito, é um ambiente fechado, quente e úmido. Se um ovo estragado racha dentro da chocadeira e eu não vejo, ele passa a noite lá dentro, corre o risco de se proliferar fungos, principalmente, né, fungos, mas diversos micro-organismos que vão impactar os outros ovos. Não só o problema do ovo estragado, pode estragar todos os outros. Lembrando que a casca do ovo, ela é porosa, isso tem um motivo. O ovo assim, vou explicar de uma forma leiga para vocês, mas o ovo ele também respira, ele também tem trocas gasosas. Então é importante que aquele ambiente da incubadora ele esteja saudável, porque qualquer micro-organismo que entrar em contato com a casca, ele pode fazer com que o embrião lá dentro morra, né? Então não vai ser legal. Esse ovo eu achei maravilhoso, ele estava com a casca bem clarinha, deu para ver certinho o embrião lá dentro, quer ver, ó? Aí tem algumas veias ali, né? Olha lá ele se mexendo lá dentro. A vida é fantástica. Ó, esse ovo aqui é um exemplo do que a gente vai descartar, né? Então, eu peguei ele, fiz ali a ovoscopia, ó, vocês percebem que eu não vejo nada. Inicialmente eu não vejo nada, aí eu vi essa faixinha vermelha. O que isso significa? Isso significa que o ovo começou um desenvolvimento, mas parou. Nem chegou a formar um embrião, só uma veiazinha ali e parou o desenvolvimento. Por aquele motivo que eu falei com vocês. São ovos velhos, são ovos que eu esperei muito para colocar para incubar. Isso não pode acontecer, eu tenho que colocar os ovos para incubar no máximo com 10 dias. Porque senão ele já fica um ovo velho e aí isso pode atrapalhar a taxa de natalidade, né? Que é quantos filhotes que vão nascer. E aí, depois de eu fazer todo esse compilado, de 61 ovos, sobraram apenas 41, né? E aí eu coloquei todo mundo aí dentro da chocadeira novamente. Vida que segue, né? A gente, lembrando que essa manchinha vermelha, como eu falei para vocês, é só uma marcação minha, para que eu saiba para onde que eu tô virando o ovo, né? E ele não se perca. E aí é só a gente aguardar mesmo, né? Geralmente eu faço ovoscopia com 5 dias e para tirar a prova com 10 dias, né? Mas eu sempre faço ovoscopia para ver como que tá o desenvolvimento deles. Aí minha chocadeira bem artesanal, né? Ela é toda de madeira, então ela é bem manual mesmo. Aí a temperatura dela volta a apontar lá no termômetro certo para incubação de ovo de codorna, então é 37 ponto alguma coisa,
Então ela vai chegar nessa marcação, se passar dela vai diminuir, se aumentar, se reduzir muito vai aumentar. Então a gente tem essa chocadeira aí, ó, um pouco de como ela funciona, tem uma resistência. E aqui eu vou deixar vocês com minhas codorninhas super mansas. Essas são as mães que botaram esses ovos, né? Aqueles filhotes do início do vídeo também são filhos delas. E essas são as codorninhas que eu criei na temporada passada. Elas estão muito mansinhas e é isso aqui que eu prezo, ó. É um animal manso, um animal que não vai se estressar com o meu toque, um animal que eu vou ter com muito carinho aí como pet.